Já tentou fazer uma brincadeira sem regras? Vira uma bagunça. Por isso é importante ter regras. As primeiras regras que conhecemos são definidas por nossos pais. Depois, somos apresentados aos regulamentos da escola, da cidade, do país e até do mundo. No Brasil, as regras são chamadas de normas jurídicas ou leis. Elas são feitas pelos representantes eleitos pelo povo, como os vereadores, deputados e senadores, que trabalham no poder legislativo. Vamos descobrir o que é preciso fazer para um assunto virar lei? Olá, meu nome é Pilar Fernandes Borges Lopes e eu tenho 8 anos. Olá, eu sou Carlos Daniel Araújo da Costa e tenho 10 anos. Meu nome é Vitória Sampaio de Souza e tenho 9 anos. Meu nome é Caleb Luca Cruz de Souza e eu tenho 11 anos. Meu nome é Nicole Augusto Freire França e eu tenho 9 anos. Sou João Viegas Stab e tenho 9 anos. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Descomplicando. E o tema de hoje é como são feitas as leis. E eu tô aqui com os nossos convidados mirins. Conta uma coisa pra mim, vocês sabem como são feitas as leis? Alguém sabe? Nicole? Fala pra gente então. Eu vou dar um exemplo que eu aprendi na escola e minha mãe também me ensinou que exemplo que você tá num jogo de futebol e um time é os senadores e do outro lado os deputados e o juiz é o poder legislativo. E aí, juntando esses dois, formam as leis, mas se a maioria das pessoas votarem que essa lei é aprovada, ela vai ser aprovada, mas se a maioria das pessoas não votarem, essa lei não vai ser... ela não vai dar conta de... Gente, Nicole, amei esse exemplo. Vou usar lá na faculdade com os meus alunos. Quer dizer, então, que de um lado são os deputados, um time são os deputados, no outro time são os senadores, e o juiz é o poder judiciário que cuida para que tudo aconteça do jeito que tem que acontecer? Bacana, gostei, viu? Porque você sabe o seguinte, me conta um jogo que vocês gostam bastante. Roblox. Como? Roblox. Roblox. É aquele do celular. E jogo de tabuleiro, vocês gostam? Eu gosto. Dama. Eu amo. Qual que você gosta, Pilar? Cara a cara. Cara a cara. Ah, eu conheço cara a cara. Aquele das carinhas que vai tentando adivinhar quem que é, né? E você? Dama. Qual? Dama. Dama. Dama é antiga, desde a época do tio Canário que a gente já jogava dama. Sabia que já existia isso naquela época? E você, João? Jogo da vida. Jogo da vida, legal. Porque todo jogo tem regra, não tem? Sim. E sabe, as regras não são como as leis? Sim. São um tipo de leis, não são? Sim. As regras são um tipo de leis. Porque você tem lá como o que você tem que fazer, né? No cara a cara, na dama e assim por diante. Então, na verdade, eu acho que a gente pode falar que a gente aprende leis, aprende regras desde pequenininho, não é? Na casa de vocês não tem regra? Sim. Tem? Caleb, me diz uma regra que tem na sua casa lá, uma lei que tem na sua casa lá, que seu pai e sua mãe... Seu pai e sua mãe fez igual deputado e senador, não foi? Inventou uma lei lá, uma regra e colocou lá. Me diz qual que é uma delas. Eu e meus irmãos, nós só podemos mexer no celular no final de semana. Quantos irmãos são? Eu tenho mais 3 irmãos. Mais 3 irmãos. Também tem que ter muito celular, também não tem? Vocês são em 4? E Aham. aí só pode mexer no celular no final de semana? É. E você, Vitória, tem alguma regra? Qual? Só posso sair pra brincar depois que eu faço dever de casa. Só pode sair pra brincar depois que faz o dever de casa? Olha, os pais de vocês inventaram boas regras pra vocês, viu? E Nicole? Eu e meu irmão, a gente joga futebol em casa. E um dia o meu irmão quebrou um quadro. Aí a minha mãe nunca mais deixou a gente jogar futebol em casa, só na quadra. Dentro de casa? Ah, meu Deus! Só fora de casa. Também é uma boa regra, né? Porque dentro de casa pode quebrar muita coisa lá com a bola de futebol. Né? Porque vocês já imaginaram, por exemplo, um jogo que não tivesse regras? Imagina um jogo sem regras. Dá pra jogar um jogo sem regras? Não. Você Teria acha que ia muita ser o briga. quê? O que ia acontecer num jogo sem regras? Bagunçado. Você acha que ia ser bagunçado, Nicole? Sim. Ia, João, ser bagunçado? Com certeza. Com certeza. Fala, Carlos. Alguma pessoa ia se machucar. Alguém podia até se machucar, dependendo do jogo, né? Imagina um jogo de futebol sem regras. Vira uma guerra. Todo mundo dando rasteiro em todo mundo empurrando todo mundo, não pode. Então as regras são necessárias para a gente poder jogar em paz, tranquilo, não é isso? E as leis? Será que as leis também são necessárias iguais às regras do jogo? Sim. Também? As leis são mais importantes do que as regras do jogo. Você acha, Vitória, que as leis são mais importantes que as regras do jogo? Por que você acha isso? Porque as leis conseguem controlar o país.
as regras do jogo só conseguem controlar o jogo e os participantes. É, isso é verdade. A regra do jogo controla o jogo e os participantes, e as leis controlam as pessoas, né? Fazem com que a gente possa viver em paz, em harmonia. Por isso, será que é por isso que todo mundo tem que respeitar as leis? Sim. Vocês conhecem alguém aqui conhece alguma lei? Fala, Nicole, que lei você conhece? A lei da Maria da Penha, ela protege as mulheres, os homens de bater nas mulheres. É, ela pune, né? Ela castiga os homens que usam de violência contra as mulheres, né? Isso é muito bem, é uma lei mas muito importante. E você, João? Tem muitas leis de trânsito, uma como não atravessar no sinal vermelho. Tem muita lei de trânsito, é verdade? Ainda bem, você já pensou? Olha, bom exemplo você trouxe, João. Já pensou se no trânsito não tivesse lei? Como é que ia fazer? A pessoa ia passar e ia ser atropelada. Ia passar por cima de todo mundo ia bater, entrar em qualquer rua. Ia dar certo? Não. Não ia dar certo. Você conhece alguma outra lei, Pilar? Não. Não lembra de nenhuma? Porque tem muitas leis, né? Tem leis, não sei se vocês sabem, tem leis que são federais, leis estaduais e leis municipais. Você sabe a diferença entre uma e outra? Porque o que é uma lei municipal? A lei municipal é aquela que só vale na cidade. Tá? Então, é feita por quem? É feita pelos vereadores. Lembra que o João falou do poder legislativo? E a Nicole também? O poder legislativo é aquele que faz leis. Os vereadores fazem as leis da cidade, do município. Aí vale só para aquela cidade. Tá? E aí tem as leis estaduais, que valem para os estados. Então, a lei estadual da Bahia é feita pelos deputados estaduais da Bahia. Aí aplica-se só na Bahia. E tem as leis federais, que foi aquela que a Nicole deu exemplo para a gente, aquela lei federal, em que eu tenho deputados federais e senadores para fazer essa lei. E aí, no Distrito Federal, tem as leis distritais, que são feitas pelos deputados distritais. Não, ó, é assim, Vitória. As leis estaduais são feitas pelos deputados estaduais. Nós temos 26 estados, sabia? E as leis do Distrito Federal são feitas pelos deputados distritais. Os deputados distritais são iguais aos deputados estaduais, mas como o sujeito, a pessoa é deputada pelo estado, a gente chama de deputado estadual. O outro que é deputado no Distrito Federal, a gente chama de deputado distrital. Mas no fundo, é muito parecido um com o outro. Agora, será que todo assunto pode virar lei? Vocês acham que não? Pode virar alguns assuntos leis e alguns não. Alguns assuntos podem virar leis e outros não? Alguns assuntos podem virar leis porque um cidadão pode criar uma lei. Como é que é, Vitória? O cidadão pode criar uma lei? Sim. Qualquer um de nós pode criar uma lei? Qualquer pessoa? Tem que ser certeza? maior de idade. Não, a Vitória tá certa, sabiam? Uma lei, normalmente a gente acha que a lei, ou normalmente uma lei, quem cria são os membros do legislativo, as pessoas que trabalham no legislativo, os vereadores, os deputados, senadores, né? Os senadores, enfim, geralmente são eles que criam. Mas existe a possibilidade da lei ser criada pelos cidadãos. Aí a gente diz que essa lei é uma lei de iniciativa popular. O que é iniciativa? É começar, né? Quando você tem iniciativa, você começa alguma coisa. Popular por quê? Porque foi iniciada por alguém do povo. Está lá na Constituição Federal. Falando nisso, você sabe o que é uma Constituição Federal? Nicole sabe? Não, acho que... Esqueceu o que é a Constituição Federal? Quem que falou aqui antes de começar o programa que tinha assistido o nosso Descomplicando sobre Constituição que a gente fez? Foi a Vitória. Então vai lá, Vitória, conta pra gente o que é a Constituição, o que você aprendeu lá no Descomplicando? Eu não vi muito, só que eu vi que as crianças eram bem inteligentes, bonitas. E você também. Inteligente e bonito? Ah, Vitória. Obrigado. Vocês também não acham o apresentador inteligente e bonito? Sim. Gosta assim, bem espontâneo. Bem espontâneo. É assim, nós temos milhares de leis no Brasil, sabia? Mas são milhares de leis mesmo, incontáveis. Acho que não dá nem para saber quantas leis nós temos no Brasil, porque tem leis municipais. Só município, cidade, nós temos mais de 5.000 municípios no país. Todos eles fazendo leis todos os dias. Então nós temos milhares de leis, nós temos milhares de leis federais, milhares de leis estaduais. Mas de todas as leis, a mais importante, ela se chama Constituição. Ela foi feita em 1988. Isso mesmo.
Né? Ficou conhecida como uma Constituição Cidadã. É isso, aprendeu no programa também? Conhecida como Constituição Cidadã. Por que a Constituição é conhecida como Constituição Cidadã? Porque ela trouxe muitos direitos para nós, cidadãos, para nós, pessoas. Ela protege muito as pessoas. Ela traz os direitos que são chamados de direitos fundamentais, que são aqueles direitos mais importantes: vida, liberdade, igualdade, segurança e assim por diante. Por isso que ela foi... Na verdade, é um apelido dela, né? Constituição Cidadã é um apelido. Quem deu esse apelido para ela foi um político. Na época ele era deputado, ele foi o presidente da Assembleia Constituinte. Era o presidente de todos os deputados e senadores que fizeram a Constituição. Ele chamava-se Ulisses Guimarães. Infelizmente já falecido, mas ele chamava-se Ulisses Guimarães. E no dia que a Constituição foi publicada, ele chamou de Constituição Cidadã. Então, bom, mas a gente estava no assunto... Vamos voltar naquele assunto. Será que todos os assuntos podem fazer parte de uma lei? O que vocês acham? Vamos fazer uma votação. O que você acha, Pilar? Todo assunto pode fazer parte de uma lei? E aí? Eu acho sim ou não. Sim e não. E você, Marcos? Não. E você, Vitória? Não, porque se esse assunto tivesse escrito em outra lei, ele não pode ser criado. E você, Caleb? Nem todos. Nem todos os assuntos podem virar lei? É. E você, Nicole? Alguns podem, alguns não. E você, João? Por mim depende muito do assunto. Vocês querem saber a resposta? Sim. Então vamos ter que esperar a nossa convidada. Vocês sabiam que a gente vai ter uma convidada aqui que é especialista em como se faz leis? É uma criança? Não, não é uma criança. Ela já é adulta. Mas ela trabalha com isso, sabia? Ela trabalha com isso, ela sabe tudo. E eu vou querer perguntar para ela também se todo assunto pode virar uma lei. Porque eu acho que sim. Mas será que todo assunto mesmo? Porque todo assunto é muito assunto, né? Não saia daí, que o Descomplicando Volta já. Olá, e voltamos para o segundo bloco do nosso Descomplicando. E nesse segundo bloco nós teremos a companhia, o prazer e a honra de estar aqui com a Roberta Viegas, que é consultora legislativa do Senado Federal. Roberta, seja muito bem-vinda ao Descomplicando de hoje. Obrigada. Em nome dos donos e das donas do programa, já fica aqui o nosso agradecimento por você estar aqui hoje. E eu já vou começar perguntando. Eles estão cheios de perguntas para fazer, então eu já vou começar perguntando antes deles. Vou furar a fila. Tá. Primeiro os mais velhos, não é isso? É isso. Tem lei para isso, sabia? Tem lei para isso, para preferência dos mais velhos, dos idosos. Roberta, como é que surgem as leis? Será que você que é especialista, pode contar para a gente como é que as leis surgem, como é que elas aparecem? Então, a gente vota, né? Todos os cidadãos e cidadãs votamos em deputados e senadores. Vou falar federal, né? Vou falar na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Tem também a Assembleia dos Estados e tem também a Câmara dos Vereadores. Mas vamos falar nos deputados e senadores. A gente vota a cada 4 anos em deputados e senadores. E são esses deputados e esses senadores, ou senadoras, ou deputadas, que fazem as leis, que propõem as leis. Então, eles têm aí uma ideia, seja da cabeça deles, seja porque algum cidadão escreveu um e-mail e falou: deputado, isso é legal, isso é importante, seja porque uma associação foi lá conversar com eles. Então, eles escrevem o texto e apresentam o projeto na Câmara ou no Senado. Fala, Vitória, o que você quer perguntar para a Roberta? Ela trabalha nesse prédio? Roberta, você trabalha nesse prédio? Para quem não sabe, gente, para quem está assistindo o programa, esse prédio é a biblioteca do Supremo Tribunal Federal. Nós estamos na sede do Supremo Tribunal Federal. E é isso que a Vitória quer saber, se os deputados e senadores trabalham aqui no Supremo Tribunal Federal. Aqui é a sede do Poder Judiciário. O Poder Legislativo é ali do outro lado da praça, onde tem, não sei se você viu, 2 torres bem altas, com uma bolinha para baixo, meia, né? E meia para cima. A de cima é a Câmara dos Deputados e a de baixo é o Senado Federal. Eu trabalho ali embaixo, assim. Tem um que é mais importante do que o outro? Não, nenhum é mais importante. Os dois se equilibram. É um perfeito equilíbrio. Por isso que é o mesmo tamanho, inclusive. Se você vir, eles são a mesma coisa, só que uma para cima e uma para baixo.
E você estava falando, eu estava pensando, né? Que eu olhei o João assim, meu cabelo era igual ao do João quando eu era jovem, assim, agora tá ficando branco, né? Por quê? Porque eu tô ficando mais velho. As leis ficam velhas também? Ah, as leis ficam muito velhas. E o que se faz quando uma lei fica velha? Vocês sabem, crianças? O que a gente faz quando uma lei fica velha? Conta pra gente, então. Quando as leis ficam velhas, elas são revogadas, né? Tem leis temporárias, mas isso não é comum. São o quê? Revogadas? O que quer dizer isso? Então, elas perdem a vigência, perdem a eficácia, mas não é automático. Geralmente, as leis temporárias, que são as leis que só valem por um tempo, por exemplo, um exemplo que todo mundo aqui vai lembrar, pandemia. Tinha leis ali que só valiam para a pandemia, porque foi uma coisa muito diferente de tudo e que acabou, né? Ainda bem, né? Não durou. Então, aquelas leis da pandemia, algumas leis vinham com prazo. Vale até o fim da pandemia de Covid de 2019. Então, essas leis são temporárias. Mas isso é uma exceção. A maioria das leis, ela tem vigência limitada. Vigência limitada, ela vai valer até que venha outra lei que diga, essa lei não vale mais, ela está substituída por outra coisa. Ou até que o Supremo Tribunal Federal, né, declare aquela lei, suspenda a eficácia daquela lei. Então, tem dois jeitos de a lei perder a eficácia. Vir uma outra lei que diga que aquela lei não vale mais, ou o Supremo suspender a eficácia. Essa lei não pode mais valer. Mas como as leis ficam velhas? Desse jeito, por exemplo, digamos que essa lei da Covid ela não tivesse um prazo, que ela tivesse valendo para sempre. Não precisava mais. Tem leis que não precisam mais, né? Por exemplo, deixa eu pensar. Uma lei que ficou velha, a lei que proibia as mulheres de jogar futebol. Nossa! Você já pensou? Tinha uma lei, na verdade foi um decreto, que dizia que as mulheres eram proibidas de jogar futebol. E você estava falando do Supremo, que o Supremo suspende a lei. Por que o Supremo vai suspender uma lei? Se foi os deputados e senadores que fizeram, por que o Supremo suspenderia uma lei? Qual o motivo? Por exemplo, se for uma lei injusta. Uma lei injusta? Tem? Nossa, tem lei injusta, será? O que vocês acham, crianças? Fala, João. Ela acabou de dar um exemplo, que é a lei de mulheres não poderem jogar futebol. Boa, essa era bem injusta mesmo, né? É que eu não pensei nessa porque essa já foi substituída por outra, né? Sim. Tem mais alguma lei injusta assim que você lembre? Que o Supremo tenha suspendido. Tem que ter problemas em relação ao pagamento de impostos, problemas eleitorais. Às vezes o Supremo suspende uma lei eleitoral. Isso que você falou do Supremo Tribunal suspender as leis, tem a ver com uma palavra comprida, difícil de falar, que é inconstitucionalidade? Tem tudo a ver, exatamente isso. O Supremo guarda a Constituição, então ele tem que ter certeza, ele faz ter certeza que todas as leis cumprem a Constituição, estão de acordo com a Constituição, exatamente. Então quer dizer que se uma lei contrariar a Constituição, por exemplo, se a Constituição diz uma coisa e a lei diz outra, aí alguém pede para o Senado para ver se aquela lei é constitucional ou inconstitucional, e se for inconstitucional, ele suspende a lei. Exatamente. E aí ninguém mais precisa cumprir aquela lei, não, é isso? Não precisa mais cumprir, exatamente. E essa lei do futebol, que você disse que tinha uma lei que proibia a mulher de jogar futebol? Tinha uma lei que proibia mulheres de jogar futebol. Se fosse hoje, ela seria inconstitucional? Ela seria inconstitucional, exatamente. Iria contrariar a Constituição? Iria contrariar a Constituição. Acho que Vitória viu no programa, né? Que tem um artigo lá que fala isso. Você lembra? Lembra? Eu acho que é o artigo 5º, inciso 1, que diz que homens e mulheres são iguais. O artigo 5º, né? O inciso 1 é a parte 1, que diz que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. É isso? Tio, eu. tem alguma lei sobre o racismo? Se tem alguma lei contra o racismo? Tem muita. A Constituição, por exemplo, que é a lei mais importante do país, ela no artigo 5º, que é o artigo mais importante da Constituição, né, no item 42, que é o inciso 42, que é o item 42, fala que o racismo é crime, que a prática do racismo é crime, e que é um crime que, por exemplo, não prescreve. Sabe o que é um crime que não prescreve?
pode ser punido sempre. Se a pessoa pratica o racismo hoje, ela pode ser punida daqui 10, 20, 30, 40, 50, 60 anos. E a pena é a reclusão, que é aquela pena de cadeia mesmo. Quantos anos? A Constituição não fala quantos anos, Vitória, mas ela diz que... Porque depois tem várias outras leis. Tá? Tem várias outras leis, mas o racismo não só é proibido lá na Constituição, no artigo 5º, no item 42, como no artigo 4º da Constituição também, no outro artigo antes, no artigo 4º, diz que é um dos princípios da República Federativa do Brasil, quer dizer, que o país, um dos princípios do país é o repúdio ao racismo também, que o Brasil não vai aceitar de ninguém, somente aqui dentro, tá, atividades racistas. E tem outras leis penais que proíbem o racismo. É porque lá na minha escola a menina não quis brincar comigo só porque ela me chamou de cabelo de bruxa. A menina não quis brincar com você porque ela chamou esse cabelo lindo, estiloso, de cabelo de bruxa, é isso? Ah, que triste. Triste pra ela, né? Que deixou de brincar com você, que é muito divertida, que é muito legal. Mas é uma pena que as pessoas ainda tenha gente nesse país que ainda pense assim e fale assim, né? E a gente tem que lutar para que isso não aconteça. Por isso que a gente tem que conhecer as leis, não é? Voltando a falar de lei de modo geral. Como são feitas as leis? Quer dizer, começa como, passa para onde, vai para onde? Vocês sabem? A lei ela pode iniciar tanto no Senado quanto na Câmara, mas o mais comum, por aquilo que eu falei, né, que os deputados e deputadas ficam escutando o povo, o mais comum é que as leis se iniciem na Câmara. Então, a Câmara é a casa iniciadora. A casa iniciadora, um deputado ou deputada faz um projeto, apresenta o projeto. Dependendo do projeto, se for um simples projeto de lei, ele ou ela pode simplesmente apresentar. Peraí. O projeto é tipo o rascunho da lei, o texto da lei? Um projeto é como se fosse um rascunho, ele exatamente. Faz a lei? Faz o projeto lá e apresenta. Então, se for só um projeto de lei, ele apresenta em nome dele mesmo, deputado fulano de tal, ou deputada fulano de tal. Se for, por exemplo, uma proposta de emenda à Constituição, ele precisa de um monte de deputado e deputada para assinar com ele. Então, é um projeto coletivo. Mas vamos dizer um projeto de lei simples, que é o que a gente está falando aqui. Apresenta e, primeiro de tudo, esse projeto vai para uma comissão. A Câmara dos Deputados e o Senado tem várias comissões. Tem a Comissão da Família, tem a Comissão de Constituição e Justiça, que é a mais importante, porque é ela que vê se o projeto é constitucional, ou seja, se o projeto está de acordo com a Constituição. Mas o que é uma comissão? Uma comissão é uma reunião de deputados e deputadas que analisam aquele projeto naquele tema. Então, um grupo de deputados e deputadas, exatamente. Então, tem 513, é muita gente, né, na Câmara. 513 o quê? Deputados e deputadas, 513 deputados ao todo? Ao todo. Gente, é muita gente, não é não? As comissões têm 20, 30, então são grupos menores que analisam o projeto. Beleza, aí vai para o Senado, que aí vira a casa revisora. Por quê? Tem as duas casas, uma inicia, a outra revisa. Se o Senado também aprovar nas comissões, ele vai para o presidente da República, que aí já não é mais poder legislativo, né? Aí já é outra pessoa, fora do poder legislativo. Então, o presidente da República fala, o poder legislativo aprovou. Então, o presidente pode sancionar ou não, né? Ou vetar o projeto de lei. Se ele sanciona, o projeto de lei vira lei. Então quer dizer que começa na Câmara, normalmente começa na Câmara dos Deputados, aí se for aprovado na Câmara dos Deputados, aí vai para o Senado. Exatamente. E aí se for aprovado pelo Senado, ainda vai para o presidente da República para ver se ele concorda? Ainda vai para o presidente da República para ver se ele concorda ou não. Uau, e aí é que chama sanção? Aí é que chama sanção. Bacana. E você está falando de emenda constitucional de lei. Tem muitos tipos de leis ou só tem um tipo de lei? Como tem é que funciona? Vários tipos de leis. Vixe, vocês sabiam? Sim. Tem vários tipos de leis? Sim. Vocês estão muito sabidos? Depende da matéria. Muito. Cada matéria é regulada por um tipo de lei. Tem lei ordinária, que é isso que a gente está falando. Tem lei complementar. Tem decreto legislativo. Tem emenda à Constituição. Tem resolução do Senado. Tem resolução da Câmara. Tem resolução do Congresso. Então, tem vários tipos. Tem lei delegada. Tem muitos tipos. Então, são vários tipos de leis assim? Uau, vocês sabiam? Vamos vocês falaram que vocês sabiam, né? Tem vários tipos de leis.
E você falou de emenda constitucional. Para que é uma emenda constitucional? Para que serve isso aí? A emenda constitucional, ela modifica a Constituição. Ela altera a Constituição? Ela Então a Constituição altera pode a ser mudada? Alguns artigos podem. Porque a gente falou que era de 1988, não foi isso? Sim. Sim, isso você até já sabiam também, que era de 1988, alguns já sabiam. Então, já teve modificações. Muitas, mais de 100. Mais de 100? Mais de 100. Mais de 100 vezes a Constituição foi modificada, desde que ela foi promulgada. Isso que você explicou pra gente são as leis federais, né? As leis federais, exatamente. Porque ainda tem mais que tipos de leis? Estaduais, distritais e municipais. A gente tinha conversado no primeiro bloco, né? Que quem faz as leis municipais são os vereadores. Quem faz as leis estaduais são quem? Os deputados estaduais, não é isso? É isso. Nossa, quanta coisa que a gente já está aprendendo hoje. Gente, vocês sabiam que nós temos uma atividade, uma brincadeira? Não. Não? Vamos então. Não tinha. Como é que é? O programa que eu vi não tinha. Mas esse programa é especial porque vocês já estão participando também, não é? Então vamos lá para a nossa atividade? Sim. Vamos lá. E como a TV é mágica, a gente já apareceu aqui com a nossa atividade na mão. E vocês sabem o que é isso aqui? Um labirinto. Um labirinto. E o labirinto é um lugar, uma brincadeira onde a gente tem que encontrar o caminho, não é isso? Caminho. E como é que funciona então essa nossa brincadeira? Ó? Tá vendo aqui? Tá escrito parlamentar? Sim. Aqui, ó. Tá vendo aqui? Tá escrito parlamentar? Quem que é o parlamentar? É o deputado. Pode ser o senador também, mas no nosso caso aqui é um deputado. Então a gente vai fazer de conta que vocês são deputados e deputadas. E vocês não estavam falando de projeto de lei agora há pouco? De propor fazer uma lei, né? Então faz de conta que vocês fizeram a lei. O que vocês têm que fazer? Vocês têm que seguir no caminho no labirinto até encontrar o caminho certo de como se faz uma lei. O que acontece primeiro, o que acontece depois, até vocês chegarem aqui, nesse lado aqui em cima, que é na lei. E tem caminhos que são errados, então vocês vão começar e às vezes vão ter que voltar no caminho, até encontrar o caminho certo. Todo mundo entendeu o que tem que fazer na atividade? Sim. Então, bora lá? Pode começar já? Pode começar, já! Prontinho? Todo mundo já acabou? Sim. Ih, menos eu. Eu fiquei tão olhando vocês aí fazer que eu não fiz o meu. A gente te Não, espera. vamos fazer assim, só que... Então faz assim, já que vocês já fizeram, passa a cola, me ajuda? Vamos fazer assim, ó. Primeiro está no... Ó, peraí, aqui, começa aqui. Qual o caminho que eu faço quando começa aqui? Primeiro eu vou pra onde? Desce. Segue reto. Segue reto. Sobe. Vira um pouco. Sobe. Vai pro cartório? Não. Não, ali não vai pro cartório, vai, sobe. E agora? Vira pra que lado? Aí vai pra Aqui pra cá e agora, sobe. câmeras. Ah, é verdade. Vira pra lá. A nossa especialista, a Roberta Vegas, disse que vem pra cá. Primeiro passa pela Câmara. E depois, vai pra onde? Segue reto. Desce. Desce aqui. Vem pra cá. Pro lado. E vai pra onde agora, depois da Aí Câmara? desce. Só entra aí. Segue. Ah, depois da Câmara vai pro Senado. Sim. Então é verdade, ela falou aprova na Câmara, depois aprova no Senado, Aí depois vai reto. vai subindo, Vira ali. aí vai pro tribunal? Não. Presidência da República. Passa pela presidência da República, Ali. sobe e chegamos na publicação da lei. Muito bem, muito obrigado pela ajuda. Parabéns, crianças. E aí, gostaram da atividade? Sim. Gostaram da atividade? Gostaram do programa? Sim. Então, gente, crianças, muito obrigado. Pilar, muito obrigado por ter vindo hoje, foi muito legal. Você também, Carlos, a Vitória, Caleb, Nicole e João, muito obrigado. Muito obrigado para a nossa convidada, para a Roberta Vegas, que é a nossa especialista em leis. Muito obrigado a todos vocês. E vamos dar um tchau para a câmera, todo mundo, vamos nos despedir do pessoal que está assistindo? Tchau. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.